Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVEJA, TV de Veja.com e hoje o assunto é esporte. Para conversar comigo, ninguém melhor que o redator-chefe aqui de Veja, Fábio Altman, que é um especialista no assunto, entende tudo, é corintiano. Então, já começa, essa entrevista começa boa já, viu, Fábio? Esta que vos fala também, corintiana de pai e mãe, né? Corintiano é verdade, eu sou entender tudo, é uma generosidade sua, mas vamos em frente. A gente vai ter as orelhas puxadas aqui por muitos palmeirenses, né? Eu quero começar falando um pouquinho do esquenta para as Olimpíadas, né? Eu vou ler aqui algumas das coberturas, né, pelas quais você já passou. Olimpíadas de Barcelona, de 92, as de Sydney, de 2000, Copa do Mundo, de 1990, a de 94, a de 2006, a de 2010, as Olimpíadas de Londres e a Copa do Mundo de 2014, já está no esquenta para as Olimpíadas que estão aí batendo a porta. Na expectativa, Fábio? Bastante, Joyce, porque obviamente o interessante desses Jogos Olímpicos, o próximo é que eles serão realizados no Rio de Janeiro, que muda tudo do nosso ponto de vista. É quase inacreditável imaginar que vá ocorrer uma Olimpíada no Brasil, mas vai. Pelo jeito vai. Era inacreditável também a Copa. Então eu acho até que o fato da Copa do Mundo ter dado certo do ponto de vista de organização, e antes temia-se que isso não acontecesse, que desse tudo errado, amenizou, reduziu um pouquinho a pressão em cima da organização dos Jogos Olímpicos do Rio. Embora seja uma história diferente, os problemas lá são imensos, é diferente você fazer uma Copa do Mundo, apesar de ela acontecer em várias cidades, mas são jogos de futebol. Basta o estádio estar bem feito, caprichado, a iluminação para a televisão direitinho, as coisas funcionam. A Olimpíada é um evento muito mais técnico, muito mais difícil, assim, são mais de 200 países numa mesma cidade, e você tem esporte de tecnologia muito específica, então é uma organização realmente mais delicada, mas vamos torcer para que tudo dê certo. Assim, no final, como evento de televisão, como evento de internet, certamente dará certo. Talvez não dê muito certo quando você olha muito de perto, assim, ali no dia a dia, mas do ponto de vista da pessoa que vai estar em casa acompanhando pela internet, pela televisão, acho que vai funcionar e é mágico, né? É como aconteceu na Copa do Mundo, no momento em que começa, não que isso signifique deixar de lado os problemas, os escândalos, as histórias que não são muito bacanas, né? Tudo isso existe e é preciso contar, é preciso mostrar. Mas de fato, assim, a Copa do Mundo e a Olimpíada, eles têm um toque mágico que no momento que começa é um espetáculo realmente fascinante, extraordinário, hipnótico. Talvez a Olimpíada tenha mais política do que o esporte, assim, a rigor. Pegar os exemplos dos boicotes históricos que aconteceram nos Jogos Olímpicos de 1980, depois de 84, os Jogos Olímpicos de Berlim, 1936, no início da ascensão do Hitler, enfim. É realmente fascinante como um evento que abraça todas as áreas da sociedade, do conhecimento, de tecnologia, de ciência, de esporte também, de vidas. E eu acho que uma das situações mais fascinantes de uma Olimpíada é que, mais até do que Copa do Mundo, porque Copa do Mundo você mais ou menos já sabe quais são os jogadores que vão brilhar, ou seja, é uma história que já está contada e passa muito na televisão, o ano inteiro se acompanha os campeonatos europeus. A Olimpíada é extraordinário que do nada, às vezes do nada, realmente surgem estrelas que viram monstros sagrados ao longo da história. Por exemplo, a Nadia Comaneci, a romena da ginástica olímpica, em 76. Mesmo no Brasil, o caso do Joaquim Cruz, que foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 84. Claro que quem acompanhava um pouco mais o atletismo sabia que tem um brasileiro que é muito bom nos 800 metros, mas do ponto de vista de explosão nacional, do nada, um rapaz, um mulato, magrinho, surge e vira um personagem mundial. Eu acho isso extraordinário do ponto de vista de qualquer pessoa e para nós que fazemos jornalismo é muito interessante poder contar as histórias, poder acompanhar. Assim, a Olimpíada realmente eu estou ansioso para ver. Foi a Copa para você? A gente falou da expectativa das Olimpíadas, né? Elas batem a porta, mas a Copa até teve essa semana aí o parecer do Tribunal de Contas da União em relação aos gastos da Copa, né? Houve lá
a aprovação, enfim, mas para você, esse apaixonado por esporte, que avaliação você faz? A Copa do Mundo, assim, antes dela começar, apesar, obviamente, desses gastos exagerados, assim, mas o discurso e a impressão que se tinha é que seria um fracasso fora de campo, ou seja, um fracasso do ponto de vista de organização da Copa do Mundo e um sucesso do ponto de vista brasileiro dentro de campo, ou seja, muito dificilmente o Brasil não sairia sem o título. Até os bancos que fazem as estatísticas e fazem os prognósticos, Goldman Sachs, até o Nate Silver, que é um especialista em estatística americano, que ficou muito famoso por ter acertado todos os estados americanos nas últimas eleições, ele cravou, 75%, era 74% as chances de o Brasil ser campeão do mundo. Então era isso. Ninguém esperava uma goleada daquela. Vai dar errado fora e vai dar certo no campo, e o que aconteceu foi justamente o contrário. Deu certo fora, do ponto de vista de organização, sobretudo do ponto de vista do Brasil receber os estrangeiros. Isso funcionou. A gente via nas ruas, assim, com alguns problemas, com muitos problemas de transporte, etc., mas... Enfim, foi um evento de recepção dos estrangeiros, sobretudo de latino-americanos, que funcionou perfeitamente. Dentro de campo foi o contrário, salvo, para ser assim claro, um meio tempo contra a Colômbia, o segundo tempo contra a Colômbia, o Brasil jogou bem. Todos os outros jogos, inclusive os jogos em que o Brasil venceu, era ruim, era visível que não ia terminar bem, embora ninguém pudesse imaginar que seria um 7-1. O que você sentiu? Você que é apaixonado por futebol, esse corintiano de coração, que vai até os estádios, né? Que leva a família para o estádio. Quando você estava assistindo aquele jogo com a Alemanha, né? Que sentimento bateu aí dentro? Tá. É até curioso isso, assim, eu estava junto com outros jornalistas, né, do Brasil inteiro, no estádio, no Mineirão. E quando você assiste no estádio, não tem, obviamente, a narração da televisão, no caso da Globo ou de outras emissoras, que ajuda, a narração ajuda um pouco a dar o tom da dramaticidade, né? Da dramaticidade, do que está acontecendo, dá um pouco de ritmo, vai explicando um pouco, então você vai se entendendo o que está acontecendo e arruma ali algumas explicações. Quando você vê ao vivo, é ao vivo, você tem a torcida lá no estádio. E foi chocante, assim, eu lembro que com o Carlos Maranhão e o Alexandre Salvador, dois jornalistas que estavam ao meu lado na cobertura nesse dia, a gente se olhava, o que está acontecendo, assim, porque foi realmente inacreditável, assim, virou o primeiro tempo, estava 5-0 para a Alemanha, a gente não conseguia entender, a gente tentava já imaginar alguma explicação, porque depois nós teríamos que escrever para o site da Veja e para a revista, e é muito difícil, assim, não era... o Filipão alegou um apagão, que na verdade é uma bobagem dizer isso, porque não foi um apagão. A luz já vinha sendo apagada há algum tempo, mas então essa não era a explicação. Foi então, o sopro final, né? Mas foi muito difícil, assim, nem os alemães entenderam, assim, a imprensa alemã chegou a pedir desculpas, né? Quer dizer, pelo Twitter, os próprios alemães, gente da imprensa, olha, desculpa, a gente está em casa, não era para ser tanto assim. Foi uma coisa... Porque foi chocante, assim, do ponto de vista, até lendo a imprensa europeia, assim, é inacreditável que um resultado desse tamanho numa semifinal de Copa do Mundo, não é? E, assim, contra o Brasil, essa que é assim, a mística da camisa amarela, então tinha, assim, foi um susto que é difícil de explicar, a gente tenta explicar um pouco, brigas dentro da seleção, uma geração, salvo um ou outro jogador, talvez salvo um jogador, salvo o Neymar, uma geração ruim, o Brasil está envelhecido do ponto de vista do futebol, assim, não basta ter bons jogadores e ter a história da camisa amarela, isso definitivamente talvez seja esse o principal legado da Copa do Mundo. Acabou essa mística do Brasil invencível, que mesmo com um time ruim, diante de qualquer país, o país adversário vai tremer porque a camisa amarela joga sozinha. Então isso, acho que essa Copa do Mundo enterrou de vez. É um resultado que vai precisar de anos de reconstrução até... Assim, não dá para trabalhar mais com romantismo. Só claro que lá nos anos 50, nos anos 60, o Brasil apareciam craques em profusão, e eles se destacavam, mas um efeito também do desconhecimento, não tinha televisão, então você pegava grandes jogadores que surgiam no Brasil, quando eles iam jogar no exterior, era uma surpresa, ninguém tinha visto. Hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia um jogador, sei lá, o Neymar, por exemplo, ele já começa a ser conhecido com 16, 17, 18 anos de idade, então esse efeito, olha só o que apareceu, isso não acontece no futebol, não tem mais. Então,
o que é possível fazer para que isso seja compensado? É trabalhar, é ciência, é entender, é treinamento. Não adianta, como se dizia antigamente, jogar 11 camisas e uma bola e está resolvido. Não está resolvido. E no fundo, a grosso modo, mas talvez tenha sido isso mesmo que aconteceu, o Filipão fez isso com a seleção brasileira. Escolheu 11, jogou 11 camisas, uma bola Vão lá, corram atrás da bola. E mais ou menos foi isso, assim, sabe, com muitas receio de ofender um, de ofender o outro, acabou montando uma equipe que desde o início já se imaginava que não poderia ir muito longe, a não ser com muita sorte. Além do Neymar, que nomes você considera que estão ali no topo da lista dos craques brasileiros? Assim, não são muitos, assim, você tem o Neymar na frente e a defesa brasileira, que o Davi Luiz e o Thiago Silva eram os melhores do mundo na sua posição, mas eles fracassaram enormemente durante a Copa do Mundo. Nenhum deles pode ser absolvido, mas ao mesmo tempo, é até meio paradoxal, é curioso, assim, na Copa de 50, que o Brasil perdeu no Brasil também, até hoje a gente vive um trauma da Copa de 50, que é um trauma assim que acabou na Copa agora. Aquele trauma então, acabou, né? Acabou. Tem outro que vai ficar para sempre. Mas o que eu acho que é curioso, assim, aquele trauma de 50 era um trauma que saía do futebol, era a sociedade, o Brasil se modernizando, o início dos anos 50, assim, e aquilo ficou um trauma, realmente é uma marca que não aparece só nos cadernos de esporte dos jornais, tá? Em enciclopédias, em livros, enfim. Esse agora, claro que é traumático, 7-1 é absurdo e faz o 2-1 que o Brasil perdeu em 50 do Uruguai virar nada, virar uma brincadeira. Mas é curioso que no dia seguinte, talvez mesmo no dia que o Brasil perdeu de 7-1, virou piada, assim, deixou de ser... Claro que na hora você via criança chorando, no dia seguinte virou piada. Então, essa é uma vantagem. Esse é o lado bom hoje... do 7-1? Do 7-1 e da relação do brasileiro com o futebol. Não é a coisa mais importante do mundo. É só uma coisa muito bacana. É só das menos importantes a mais importante. É isso. Mas é só um jogo de... Das coisas menos importantes do mundo mas é um jogo de futebol. E virou piada. A vida seguiu. A gente imaginou, o que vai acontecer? Vão tacar fogo nas ruas. Não aconteceu nada. No dia seguinte as pessoas estavam indo trabalhar ou não, porque era a Copa do Mundo, mas a vida seguiu e virou piada. Virou piada, embora não seja agradável rever aquele jogo. Agora a gente sai do campo e vai pro ringue. Coloca no ar. Eu estou colocando essas imagens no ar, a reportagem O Derradeiro Nocaute de Éder Joffre, de Fábio Altman, com a jornalista de saúde aqui de Veja, Natália Cuminali, foi premiada, né, este ano aí na categoria Outros Esportes pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Essa reportagem é uma reportagem que está muito ligada à saúde e que pode abrir um caminho aí diferente, envolvendo o diagnóstico de Alzheimer. Né? Primeiro, quem é Éder Joffre? Bom, Éder Joffre, assim, numa rápida explicação, é o maior pugilista brasileiro de todos os tempos e não seria errado dizer que ele é um dos maiores pugilistas brasileiros de todos os tempos, de todos os lugares do mundo, tá? Em todas as listas de melhores boxeadores da história, na categoria, ele lutou em duas categorias, peso galo e peso pena. Mas ele ganhou fama e ganhou o primeiro título mundial, ele ganhou 2 vezes o título mundial, o primeiro na categoria de peso galo. E em todas as listas no mundo inteiro, ele é sempre colocado como o melhor de todos os tempos entre os boxeadores de peso galo. Então, é uma unanimidade, assim. Infelizmente, que nunca sofreu um nocaute. Nunca foi nocauteado. Ele perdeu 2 lutas, as 2 lutas por pontos, para o mesmo lutador, que era o japonês, o Arada, de quem ele perdeu o título mundial. Depois ele lutou novamente para tentar reconquistar o título e não conseguiu as 2 lutas no Japão, fora de casa. E, assim, infelizmente, o Éder ele é de uma época em que não havia televisão como a gente tem hoje em dia. Então, assim, ele ganhou o primeiro título mundial no começo dos anos 60, o segundo em 73. Aí já tinha televisão, mas enfim, mas era
basicamente não tinha televisão como tem hoje em dia, então se vê muito pouco. Claro que se a gente vai no YouTube, a gente consegue ver, como a gente acabou de ver, cenas de lutas dele. Sim, Pode consegue. colocar mais no ar enquanto a gente conversa, produção? Mas, ou seja, então ele não era acompanhado, assim, e é extraordinário, assim, para quem gosta, para quem conhece os analistas de boxe, assim, de uma velocidade inacreditável. Olha lá, a gente está vendo o momento em que ele derruba o adversário. De uma precisão, assim. Então, de fato, ele era canhoto, muito firme, assim, um dos maiores lutadores da história. Então, e nos anos 60, ele explodiu para o Brasil no mesmo momento que o Pelé surgia. Um pouquinho depois, o Pelé foi em 58, ele a partir de 60. Mas naquele momento eram os dois grandes nomes do esporte brasileiro. Então, enfim, é uma lenda, é um dos maiores esportistas de todos os tempos. Obviamente, veio sendo esquecido com o passar dos anos. O boxe também veio sendo colocado no corner, né? Substituído hoje em dia pelas lutas de MMA, enfim, então... E aí a ideia da reportagem, assim, o Éder Joffre, há cerca de 1 ano e meio, ele foi diagnosticado com Alzheimer. Tá? Quer dizer, só para contextualizar, quer dizer, aquele homem ágil, que tinha uma memória maravilhosa, sentiu como nunca a morte da esposa, quer dizer, foi a maior derrota da vida dele, né? Quer dizer, você inclusive fez esse comparativo, né? Que aquele foi de fato o nocaute de Éder Joffre, né? Foi a morte da esposa e do dia para a noite ele caiu numa depressão, obviamente, chorava assim descompassadamente. E depois disso a saúde dele começou a definhar, até que ele ficou com uma doença que, a princípio, foi diagnosticada como Alzheimer, não é isso? Isso. Bom, ele tem 78 anos de idade e o quadro clínico era semelhante a um quadro de Alzheimer, de perda de memória, de perda de orientação, de confusão mental. E nesse quadro associado a uma depressão muito forte logo depois da morte da mulher dele, com quem ele viveu 52 anos, e era uma pessoa muito dependente dela, que é um clássico, né? Um cara que no ringue era um monstro e dependia da mulher para praticamente tudo. Os filhos dizem que a cabeça dele, na verdade, era ela, tá? Enfim, a mulher morre, ele entra em depressão, enfim. Bom, e aí começou a ser tratado com Alzheimer. Paralelamente, aí tem uma ligação com o futebol. Nesses meses em que ele estava sendo tratado com Alzheimer, morreu o Bellini, que foi o capitão da seleção brasileira em 58, que levantou a taça, cuja família doou o cérebro dele para um instituto de pesquisa de cérebro, com a suposição de que ele ou tivesse Alzheimer ou uma outra doença, que é a encefalopatia traumática crônica, que nada mais é do que a sucessão de golpes na cabeça, no caso do Bellini, cabeçada na bola em parte, mas sobretudo a cabeça dele batendo com a cabeça do adversário, cotovelada, porque ele era um jogador que subia muito para cabecear. Enfim, então havia isso. Aí quando eu imaginei fazer a matéria, depois eu vou contar, tem uma coisa interessante para explicar por que eu decidi fazer a matéria. Imaginei, bom, vamos tentar descobrir o que ele tem de fato, se é Alzheimer mesmo. Consegui fazer contato com um médico, que é o Dr. Renato Anguiná, que nos ajudou muito por meio da Natália Cominali, que me fez aproximar dele. E sugerindo que o Éder, e a família autorizou que se fizesse isso, os filhos, sobretudo o filho dele, que se fizesse uma série de exames no cérebro dele para descobrir se era Alzheimer ou, supostamente, se não seria essa encefalopatia traumática crônica, dado depois dos golpes, né? Dos golpes, e no caso do boxe é inquestionável. Esses testes foram feitos e o resultado foi inconclusivo para Alzheimer, portanto, não dá para dizer que é Alzheimer, então não dá para descartar, mas não dá para dizer que é, mas absolutamente conclusivo para a encefalopatia traumática crônica. Então, e essa doença no passado ela se chamava de demência pugilística. Então, a gente conseguiu fechar um diagnóstico. O Éder Joffre, o estado mental, apesar da morte da mulher, do drama pessoal que ele viveu, ele começou a sofrer hoje, 40 anos depois de ter parado, os efeitos do boxe, tá? Que é triste, mas é uma realidade. Então, a reportagem conta um pouco isso. Ela tenta mergulhar nesse universo que mostra os reflexos e as consequências
de se praticar uma luta sem a proteção adequada, no caso, Perfeito. na caixa craniana, na porque cabeça. assim, a minha dificuldade, talvez eu tenha conseguido fazer isso, assim, eu gosto muito de boxe, eu vou explicar por quê, mas enfim, eu gosto muito de boxe e eu não queria fazer uma reportagem que condenasse o boxe, tá? Não podia, eu não queria que se fizesse uma condenação ao boxe. E acho que eu consegui atingir isso na medida que se mostra, ok, o boxe é um esporte perigoso, mas desde que proteção, capacete, você faz dele apenas o que ele é, que é um belo esporte, entendeu? É uma forma humana de você extravasar a agressividade, enfim, com regras, tem um juiz, tem regras, tudo certinho. Quer dizer, abre-se uma discussão para essa proteção, né, para o esportista, que é uma coisa que pode ser prevista em lei. Inclusive assim, nos Jogos Olímpicos, aí, então a gente amarra com o que a gente começou a conversar antes, é obrigatório o uso de capacete, tá? Então no chamado boxe amador, não é amador mais, mas enfim, no boxe olímpico, o capacete é usado e as luvas, a onça, que é a medida de peso de uma luva, no boxe profissional, ela é fina. No MMA, então, é nada. Não só ela é fina, como ela é dura, para machucar mesmo. Mas, então, assim, no boxe olímpico é uma luva muito maior, justamente para evitar que os lutadores sofram. Se você assiste uma luta de boxe olímpico, salvo com grandes lutadores como o cubano Teófilo Stevenson, que nocauteavam mesmo com 3 assaltos, na Olimpíada são 3 assaltos. É raro você ver nocaute. Então, os caras que gostam da agressividade, que absurdo, vamos tirar o capacete do boxe olímpico, e na verdade a defesa que deveria ser feita é manter o capacete no olímpico, mas ter capacete também no boxe profissional, para evitar que grandes pugilistas tenham um destino como o do Éder Joffre hoje em dia. E aí, uma informação interessante que deixou a mim e a Natália felizes, assim, depois da matéria, então, o médico foi lá, fez os exames estão publicados na reportagem, os medicamentos foram trocados. Então, os medicamentos de Alzheimer foram tirados e ele passou a ser tratado com outros medicamentos específicos para essa encefalopatia que ele deve ter. E ele melhorou, tá? Não está, obviamente, é uma pessoa de 78 anos, enfim. Que tem seus traumas, traumas, tanto em relação ao ringue quanto o trauma emocional da mas ele está comendo melhor, ele se comunica já de alguma forma, ou seja, teve um avanço que acho que é digamos assim, um legado bom da reportagem. E é uma coisa que me deixou pessoalmente feliz, aí então eu conto por que eu comecei E aí, assim, você tem uma relação familiar com o Éder Joffre, né? Bastante próxima, assim. A minha mãe, já falecida, era prima do Éder Joffre. E meu avô, Valdemar Zumbano, um conhecido treinador de boxe, já falecido também, era tio do Éder Joffre. Existe no Brasil, muitos de vocês devem conhecer, a saga Zumbano-Joffre, né? Que é um clã, uma família, que quase todos eles foram lutadores de boxe, estiveram envolvidos com o boxe, inclusive as mulheres da família. Uma irmã do meu avô lutou boxe, lutava luta livre, enfim. Então eu tinha essa proximidade, que foi o que me facilitou, obviamente, a ter o contato com o próprio Éder e conseguir a autorização deles para ter acesso aos exames. Né? E eu tinha a preocupação, assim, do ponto de vista jornalístico, né? Obviamente, a premissa da qual não poderia fugir é que a matéria fosse interessante para qualquer leitor. Tá? Agora, como é que separa a emoção? Porque tem tudo isso. Você faz uma descrição ali dos bilhetinhos, né? Isso, lembrando o Éder Joffre, de onde ele está, quem ele é, que horas ele almoça, o que ele tem que fazer depois do almoço, o que ele tem que fazer durante a tarde, com qual mão ele escreve. Quer dizer, assim, é um relato que é emocionante já para quem está de fora. Né? Como é que separa a emoção? Não tem jeito. Sim, é difícil. Assim, eu lembro que na hora de escrever até dá para fazer isso, porque aí é uma coisa mais racional. Você vai eliminando algumas informações, deixando outras, você organiza de algum modo. Mas eu lembro assim que no momento da realização da reportagem, eu saí triste, assim, sobretudo porque eu lembrava do meu avô, da minha mãe, enfim, tinha, óbvio, uma relação de família. E o Éder Joffre, a quem embora eu não tivesse muito contato recentemente, o contato era muito
escasso desde que meu avô morreu. Era pouco, mas enfim, mas eu tive muito contato antes, obviamente. Sempre toda uma memória afetiva, né? Sempre acompanhei a vida inteira, então me incomodou, assim, teve um momento da reportagem que está mais ou menos descrito lá no texto, que era o que me deixava mais assim triste. Eu levei uma série de fotos de família em que ele estava, e fotos relacionadas ao boxe, mas fotos, dezenas de fotos, com recomendação do médico para um pouco testar até onde ia a memória dele, a lembrança, se ele lembrava de eventos recentes ou passados, enfim, para construir um pouco a matéria. E eu mostrava ele, era curioso, ele reconhecia as pessoas, o pai, a mãe, os tios, assim, mas ele não se lembrava do momento, e eram situações importantes, como o embarque para a luta no qual ele ganhou o título mundial. Ele não lembrava, mas ele lembrava das pessoas. Então, assim, dava um pouco de tristeza. Uma outra situação, ele sempre desenhou muito bem. Realmente chegou a estudar com grandes artistas como o Clóvis Graciano, Aldemir Martins. Ele estudou desenho, que até paradoxal isso, mas é bonito, assim, um cara cujas mãos você imagina de bater só, de fato batia, tinha a delicadeza de pegar um lápis de cera, tinta nanquim, e desenhava muito bem. E os desenhos que ele fazia quando era jovem, no auge da carreira, eram muito elaborados, muito bem feitos, muito bonitos. E um dos efeitos dessa demência pugilística, ele quase que foi virando criança novamente, e os desenhos mais recentes dele eram desenhos ainda bem feitos, um desenho que se olhasse e falar, ok, eles são bons e é de quem conhece, mas com cores pastel, assim, castelos, praia, era uma coisa bem... Tinha uma candura. Sim, sem dúvida. Então, que era uma outra faceta da transformação pela qual passou o cérebro dele. Então, isso, assim, no meu contato, ele dava um pouco de... Com o fotógrafo que nos acompanhou, o Laílson, um pouco de tristeza ver que uma pessoa que tinha controle total de tudo do seu cérebro e tal, agora está um pouquinho, assim, digamos, perdeu esse controle, tá? Embora ainda guarde, assim, ele sempre foi uma pessoa muito simpática, muito bem-humorada e conta piada, e ainda assim, fala muito pouco, mas você vê que tem uma simplicidade ali que não perdeu. Isso é bonito também, assim, porque tentei passar isso na matéria, não sei se passou, mas assim, é um grande nome, um cara um imenso nome do esporte, mas que sempre foi muito simples e sempre brincou com essa condição, assim, para ele é ok, sabia que era o melhor do mundo, mas ele brincava com essa condição, era um fato da vida que ele tocava naturalmente, assim, realmente com muita simplicidade, que é difícil, né? E aí a gente volta para o problema do futebol brasileiro, grandes estrelas, salários milionários, não que eles não mereçam, talvez até mereçam, mas são máquinas, é uma coisa ego muito... maior do que o salário. Sem dúvida. Um super ego. Então, quando você olha assim... Nem Freud explica. Pode até soar romantismo, né? Você imagina ficar falando de coisa lá de trás, que era antes os campeões eram mais interessantes. Pode ser, sim. Mas eram. Fato é fato. Para jornalista, fato é fato. E o boxe, assim, aí é uma coisa pessoal minha, assim, do ponto de vista não só do esporte, como do que o cerca, ele é muito interessante, assim, as pessoas podem ver, assim, tem grandes livros de boxe, grandes filmes, os filmes de boxe quase sempre são muito bonitos, porque tem dramas humanos, tem esse confronto do cara, no fundo, o objetivo de um boxeador, assim, a grosso modo, é matar o outro, né? Então você tem uma situação, tem a luta, tem esse, assim, Você começa a falar, eu me lembro de Menina de Ouro. Que é espetacular, do Clint Eastwood, um belíssimo filme. Então, assim, o boxe é muito fascinante, assim, e você realmente vê na imprensa americana, na imprensa inglesa, mesmo aqui no Brasil, assim, vira e mexe tem uma reportagem muito interessante sobre boxe. O boxe, ele realmente te oferece uma série de possibilidades narrativas que fazem dele, eu acho, assim, mais interessante que o futebol, do ponto de vista da história que pode ser contada e dos personagens que ele apresenta, como é o caso do Éder Joffre. Agora, você que vem de uma família de pugilistas, luta? Não, de jeito nenhum. Mas aí não dá, Fábio Altman. Aí você tá saindo da linha. Não, mas quando eu era adolescente,
Meu avô tinha uma academia de boxe. Eu tenho dois irmãos, né? Somos três. Então a gente treinava lá com meu avô. Eu lembro que, assim, quando meus pais iam sair à noite, meus avós, como é um clássico no Brasil, né? Ficavam em casa para cuidar da gente. A gente punha 4 cadeiras, passava umas cordas, fazia uma pipoca. Minha avó ficava comendo pipoca. Meu avô era juiz e a gente brincava ali. Então, enfim, mas depois que eu cresci, assim, não tenho aptidão, sei lá, fui escrever, fui fazer outras coisas da vida. Mas dá para fazer as duas coisas? Não, eu imagino que desse. Dá para brincar um pouco no boxe, certamente, né? mas, enfim... Com proteção. Embora eu lembro que assim, o próprio Eder Joffre falava isso e a gente brincava, assim, que o clã, né, Zumbano Joffre, acabou com ele, porque... Tanto eu e meus irmãos não seguimos isso, como os restos dos filhos da família também não. O filho do Eder Joffre e a filha também não fizeram boxe. Tem um só que seguiu carreira, que é o Rafael Zumbano, que era sobrinho de um tio do Eder Joffre, que seguiu, mas também foi só um. Então, realmente é uma história que acabou. Mas é natural, o mundo mudou. Outros esportes surgiram, enfim, não tinha muito sentido, assim, continuar. Muito bem. Cada um seguiu a sua vida. Muito Legal. Bem. Fábio Altman, obrigado. Premiado aqui por essa reportagem, que você dá uma espiadinha, está em Veja, né? Essa semana aí veio a premiação, há menos de uma semana. E muito obrigada, adorei a conversa, tanto de boxe quanto de futebol, já convido para a próxima. Tá bom, obrigado, Joyce. Obrigada pela companhia, gente. Você participa à vontade, comenta aqui a nossa conversa nas nossas redes sociais e você sabe a programação de TV, TV de Veja.com não para, então a gente sempre espera você. Tchau.